Boa noite, queridos, amados, irmãos da Igreja de Rosa Meireles, queridos que estão na internet, porque nós não estamos só com vocês. É uma alegria muito grande, porque nós estamos num período muito especial da Igreja Adventista na América do Sul, que são os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum. E hoje, sexta-feira, nós estamos com uma equipe muito especial aqui. Nós vamos falar de um assunto maravilhoso. Nós vamos falar sobre as 3 mensagens angélicas. E eu trouxe nessa noite, para nós conversarmos sobre esse assunto, um que não é tão desconhecido assim da Igreja de Rosa Meireles, porque é mais ou menos 2 anos atrás, quando nós fizemos a nossa Semana Jovem, nós contamos a história do Alê Valente, daquele rapaz que sofreu um acidente e ficou das 4 até as 9 horas da noite, todo mundo pensou que ele estava morto, e quando chegou no hospital, incrivelmente, pela mão de Deus, não estava, e o Senhor salvou a vida dele. O Alê, para os íntimos, né? O nome dele é Alessandro Valente. Ele tem um ministério maravilhoso, que eu tenho o prazer de fazer parte, né? Ele tem uma rádio, uma web rádio, chamada Esperança 7, e tem o Ministério Esperança 7, né? Nosso ministério, graças a Deus, é visto e algumas pessoas de outros países participam também de vez em quando. O mundo, algumas pessoas sintonizam a nossa rádio. Nós temos no nosso acervo, no nosso site, Esperança 7, mais de 200 vídeos de programa. Nós temos um PG que funciona às terças-feiras desde a pandemia, né? Muito boa noite, Rosa Meireles. Primeiro, eu quero agradecer ao meu querido irmão Obadias. De fato, eu fiz questão, quando eu fui convidado, de colocar os dois aqui comigo, porque o Ministério Esperança 7, que começou em 2014, vamos para 9 anos no ar, através da Web Rádio Esperança 7, ele sim, nasceu no coração da igreja, primeiro no coração de Deus, depois dentro, Deus usou a Igreja Adventista para que esse ministério acontecesse. E é uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês de forma virtual. Quiçá um dia eu esteja aí presencialmente, porque eu gosto de tete a tete, cara a cara. Mas temos que louvar também essa tecnologia que veio para agregar, essa tecnologia que veio para corroborar, assim, com a pregação do Evangelho. E, especificamente, sobre a Semana de Oração, muitas coisas acontecem durante essa semana. Por isso que é importante que você vá até nós estamos na sexta, que você vá até o fim. É a última. Hoje é a última. Não, hoje é a penúltima, amanhã é a última. Então você compareça na igreja amanhã com o imbuído do sentimento de fechamento dessa oração, mas com um sentimento de continuidade. Nós estamos aqui mostrando para vocês algo que não é inédito, mas que é novidade, principalmente nesse que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou usar o meu ministério hoje, a Mônica e o Obadias, para ilustrar um pouco mais sobre esse nono título para vocês, esse nono capítulo, que é Mensagens Angélicas. Eu quero mostrar para vocês que a mensagem dos 3 anjos, eu vou já colocar o material para vocês aqui, trazem novas e inéditas responsabilidades ao povo de Deus, que hoje eu queria que vocês concordassem ou não comigo. Primeiramente, eu vou autorizar vocês de usar as Bíblias, tanto ela escrita na parte física, como ela digital. Vocês podem usar a Bíblia agora de forma digital, tá bom? A sua Bíblia digital está liberada nesse momento. Mas muito cuidado com a Bíblia que você baixa, tá bom? Então vamos começar. Eu já disse aqui que nós vamos tocar num assunto sobre as mensagens. São 3 mensagens primeiro. Mas eu vou trazer novidades para você. Lembrando que esse vídeo aqui vai estar gravado no canal do YouTube da Esperança 7. Coloca aí Esperança 7, tudo junto, que você vai encontrar o nosso canal. Ou pede para o Obadias aí, que ele vai te dar o link, tá bom? Gente, vamos aqui. Eu vou fazer... Deixa eu ver aqui se está funcionando. Está funcionando, né? Olha só. Primeiramente, as 3 mensagens falam
da preparação que os filhos de Deus devem ter para estar de pé na volta do Senhor. O que significa, será, estar de pé na volta do Senhor? Né? Então, vamos começar a destrinchar esse assunto. As 3 mensagens são equivalentes à mensagem primitiva do dilúvio, por exemplo. Né? Nós temos aí a queda de Adão e Eva, nós temos o dilúvio. Né? Então, essa mensagem ela é semelhante a essa passagem do dilúvio. Na época de Noé, nós tínhamos um estado de corrupção, de libertinagem, nós tínhamos um povo completamente corrupto, assim como é hoje, se vocês fizerem uma analogia, e vamos ver se o que eu estou falando aqui faz sentido. Então, eu quero que você, com a sua Bíblia aberta, nunca venham para o culto desarmado. Traga a sua arma, na verdade, é apenas uma alegoria, estou falando da Bíblia. Traga a sua Bíblia sempre que você for falar da palavra de Deus. No entanto, o mundo zombou de Noé e da sua família. E todos se perderam. Só um momento, deixa eu só limpar aqui. As 3 mensagens falam da preparação que os filhos de Deus devem ter para estar de pé na volta do Senhor. Não dá a devida atenção a elas equivale a rejeitar os fundamentos do Evangelho e acabar se perdendo para sempre. Olha só, essa advertência do autor. Não dar atenção a essas mensagens se equivalem a você estar ignorando a mensagem de Deus, a você estar ignorando, por exemplo, os 10 mandamentos. Né? Sabemos que não é o sábado, por exemplo, que vai salvar, mas, na verdade, a ignorância de todos eles. Se você guardar o sábado e não guardar, por exemplo, que você não pode matar, vai dar no mesmo. Então, nós temos que estar atentos às 10 mensagens dos mandamentos de Deus, e agora, nessas 3 mensagens, são dicas que eu estou te dando aqui. Né? Então, vamos ler a mensagem do primeiro anjo em Apocalipse 14. Eu quero pedir aqui para o meu querido Obadias Diogo ler essa passagem. Está em Apocalipse 14, 6 e 7. Já está aqui comigo, vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bom, primeiro eu estou falando aqui com o especialista do tema, né? Então fica aqui até receio de falar alguma besteira. Olha só, para que o significado desta primeira mensagem fique completamente claro para você, eu vou te responder as 3 perguntas. Então, eu preciso que você atente para isso agora. O anjo simboliza os santos de Deus envolvidos na tarefa de proclamar o evangelho eterno. O que significa isso? Significa que o primeiro anjo é um movimento religioso. Olha só, quantos movimentos religiosos você vem presenciando ao longo desse nosso tempinho aqui na Terra. Você que é mais jovem aí, você que está atenado aí nas notícias da tua igreja, as notícias cristãs, vamos dizer assim. O primeiro anjo é um movimento religioso. É o remanescente de Deus conduzindo o evangelho eterno ao mundo. O anjo simboliza os santos de Deus envolvidos na tarefa de proclamar o evangelho eterno, especialmente as verdades mencionadas neste versículo, mais estritamente no verso 7. Pode ler o verso 7 de novo, Obadias? Versículo 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha só, adorai aquele que fez tudo. Essa é uma advertência clara para o nosso povo. Foi advertência para Noé, foi advertência para Abraão, e nos é advertido a mesma situação. Verdade presente. Verdade presente. O futuro a Deus pertence, mas nós já podemos aqui vislumbrar o que está vindo por aí. Né?
Eu sou muito cético em crer em predestinação, né? Eu sou cético a esse ponto. A única coisa que nós podemos dizer que somos predestinados é a salvação. Isso aí é o único ponto que eu posso afirmar que nós somos predestinados. Somos predestinados à salvação, né? Mas há algumas condições para isso. Note que o anjo ele é retratado como voando pelo meio do céu. Essa imensa região de voo revela a extensão global do trabalho e da mensagem do anjo. Como aqui o hoje. A obra cresce e se desenvolve até ser vista e ouvida por toda a humanidade. Essa extensão global quer dizer o seguinte, que nós temos o dever, como discípulos de Deus, de fazer o ID. Ah, irmão, mas é muito difícil fazer o ID. Eu não tenho dinheiro para ir para a África. Eu não tenho dinheiro sequer para ir na outra igreja aqui perto, porque eu preciso pagar um ônibus, eu preciso pagar um transporte, eu não tenho um calçado, né? Mas, gente, eu fico olhando aqui na igreja, eu estou vendo jovens com celular, né? E por algum motivo esse celular tem um sinal de internet. Eu quero te perguntar o seguinte, eu atuo no Instagram, eu atuo no YouTube, no Facebook e no Quai agora. E no TikTok, né? Já te vi lá. O TikTok é uma conta que não fui eu que criei, mas tudo bem. Então, eu posso até estar, mas eu não sei mexer em tudo. Mas o básico, que é postar uma mensagem, que é fazer um vídeo falando de Deus, eu sei fazer. Se você for agora, anote aí, ó, Ale Valente 7 ou Alessandro Tomás Valente no Facebook. O meu Instagram é @alevalente_7. Repetindo, @alevalente_7. São os mais antigos. Facebook, Alessandro Tomás Valente, e o Instagram, @alevalente_7, que é 7 em inglês. Você vai ver que desde a criação dessas contas, eu não falo de outra coisa. As minhas redes sociais são todas dedicadas à proclamação do Evangelho, né? Que não sirva de exemplo isso para você. Que sirva de exemplo esse tiozinho da tua igreja, que chega com dificuldade na igreja, mas está em todos os cultos, ele está no PG, ele está aí nas programações, não falta um, e sempre está com a Bíblia dele. Eu quero dizer uma coisa, a tua Bíblia nova, você pode até ter sido um valor monetário maior do que a dele, mas a Bíblia dele, toda amassada, rascunhada, tem mais valor que a sua. Então, queridos, essa imensa região do voo revela a extensão global do trabalho e da mensagem do anjo. Essa mensagem, ó, tem que cair aqui na cabeça, a carapuça tem que servir. E isso significa que a obra cresce e se desenvolve até ser vista e ouvida por toda a humanidade. Isso não quer dizer, Obadias, que todo mundo vai aceitar. Mas todo mundo tem que ter a chance de saber que nós temos um Salvador, que nós temos um Deus que se fez homem, que foi humilhado, crucificado e ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. Se ele vai acreditar nisso, já não é mais um problema nosso, né? A nossa parte nós fizemos. Sim, todas as pessoas das faces da terra deverão ouvir o Evangelho eterno. Isso é uma grande verdade. Eu vou preparar... Deixa eu ver aqui onde está. Eu queria que a Mônica preparasse aí Apocalipse 14:8. Já ficasse aí na agulha. Vamos lá. Eu vou fechar aqui. Oi. Quando você falou que a mensagem, que esses anjos são as pessoas, né? São os cristãos, ele é um movimento. Especificamente, a primeira mensagem... Nesse momento, né? Nesse momento, especificamente.
naquele momento, especificamente, a igreja, o primeiro anjo, ele foi simbolizado como Guilherme Miller, porque a igreja de Deus naquela época estava totalmente desperta. Gente, você imagina que não se falava sobre a volta de Jesus de jeito nenhum. Aí Não. ninguém falava. Imagina o pastor fumava um cachimbo, um charuto lá fora e depois entrava para fazer o culto. Isso era normal, entendeu? As igrejas frias. E, de repente, Guilherme Miller veio com uma mensagem que sacudiu a América. E ele não era o único que estava pregando isso naquela época. Ele Não. chamou o mundo com uma mensagem de temer a Deus e dar glória porque chegava a hora do juízo. Ele estava dizendo que o juízo de Deus estava começando. Olha a urgência, né? A urgência. E todas as mensagens de Deus, como nós estamos comentando, ela é uma mensagem presente, Calma aí. né? Na Essa época, mensagem não vai adiantar, não, que isso aí tu está dando spoiler do final. Porque as pessoas. Está dando spoiler do final, porque nós estamos. As pessoas pensam, Badias, que nós estamos no começo da profecia. é verdade. Calma aí. As pessoas têm uma ideia de que nós estejamos no começo. Ah, não, isso aí só está começando. Isso traz uma certa comodidade, vamos dizer assim. Verdade. Ah, não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Te acalma aí que eu vou chegar lá. Nós temos aqui uma mensagem completa para você. Essa pergunta que vem agora, deixa eu ver se eu consigo colocar de novo, porque eu não sei se vocês perceberam, mas pausou lá. Ô, Badias, Mônica, vamos fazer a Mônica agora, vamos introduzir a Mônica aqui na conversa. E o que é esse evangelho? Eu vou tecer aqui, abre para mim Hebreus 4:2, Mônica, por favor. Hebreus? Hebreus 4:2. Hebreus 4:2 nos diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Queridos, olha só, essa advertência é a mesma palavra que está sendo pregada hoje. Foi pregada para eles naquela época. São as mesmas boas novas, vamos dizer assim, do infinito amor de Deus que os antigos profetas e os apóstolos proclamaram. Isso que eu estou falando com o Obadias, com a Mônica, é a mesma obra. É a obra do ID, é a obra de dizer o seguinte: levanta daí, vamos tocar esse evangelho para frente. É uma exortação, Obadias, para que nós possamos contribuir. Eu tenho um bordão na rádio, no final eu digo, para que vocês, assim, para que nós possamos contribuir para a breve volta de Jesus. Vamos tentar adiantar essa breve volta de Jesus proclamando o evangelho. Quem sabe o seu vizinho de porta, o seu vizinho do lado ainda não ouviu isso. E por que você não convidou ele para estar aqui hoje? Aí do seu lado. Ele poderia estar recebendo essa mesma mensagem que Abraão, que Moisés, e por que não dizer Adão também, quando caiu, ouviu. Noé, então, ouviu e obedeceu, e é por causa dele que nós estamos aqui hoje. Vamos dizer aí para a garotada, Obadias, nós fomos restartados, não foi isso? Em um dos meus vídeos de curiosidade, se eu não me engano, Adão morreu com 936 anos, se eu não me engano. Não me falha a memória. Mas se você for ler ao pé da letra, a morte de Adão vai culminar no dilúvio. Cronologicamente. Como é que você vai explicar isso para alguém que é mais atencioso nas palavras? Para alguém que estuda, né? A Bíblia não tem contradição, queridos. A palavra de Deus, ela vem certa e ela vai te pegar na hora certa. Devemos observar que somente aqui a palavra eterno é usada como adjetivo do evangelho da graça divina. Isso significa que só há um evangelho para a salvação dos seres humanos. Só há um evangelho para a tua salvação, para a minha salvação e para aquele cara lá que está perto de ti que nunca ouviu nada. Ah, você pode dizer assim, nós somos salvos pela graça. Opa! Como é que eu explico isso, Obadias?
A salvação sempre foi pela graça. O grande problema é que Tem a fé. tem a fé. Mas, assim, nós somos. O apóstolo Paulo ele diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E fé em quê? A fé, a graça, ela só funciona quando nós temos fé no que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando a nossa fé é como se fosse um passaporte para a graça. Nós cremos e temos fé naquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida, e então nós somos salvos pela graça que, em contrapartida, começa a fazer a obra restauradora do ser humano. Não existe a salvação pela graça sem mudança de atitude, mudança de, né, de paradigma. E essa mudança, você vai se surpreender com a terceira mensagem. Eu vou logo te adiantar. Um spoiler, essa mudança, ela é para ontem. Eu vou só te avisar. Só isso tá bom, né? Então vamos continuar aqui. Olha só. Isso significa dizer, Obadias, que só há um evangelho para a salvação dos seres humanos. Um evangelho. Ah, queridos, eu fiquei sabendo que existe uma Bíblia que é datada de 1562, que existe lá você adulterará, né? Então, ela foi escrita de uma forma errada. Graças a Deus que só tem 9 dessas Bíblias no mundo. Você viu, né? O meu vídeo, né? Esse último vídeo. E eu pesquisando por esses vídeos, eu acabo percebendo que eu não sei nada. Porque toda vez que eu vou atrás de uma curiosidade bíblica, eu vou lá para a Bíblia, eu falo, rapaz, não é verdade mesmo? Não quero você pensar que só porque eu faço vídeo eu sei tudo, não. Eu estou aprendendo junto com vocês. Eu fazendo um vídeo, eu acabo aprendendo. Porque eu vou atrás, eu uso 5 Bíblias para fazer o vídeo. 5. Porque são traduções que vão sendo atualizadas. E, de repente, você acaba se perdendo. Isso requer a importância de um momento como esse, do estudo mais aprofundado. É por isso que tem o Obadias. Procura a liderança da sua igreja para fazer um estudo bíblico mais aprofundado, com maior responsabilidade, mais, vamos dizer assim, mais abalizado, mais consistente, com alicerce mais seguro, para que você possa aprender aquilo que está dentro da Bíblia sem invenção nenhuma. Irmãos, permitam-me aqui dizer uma breve reflexão. Podemos criar métodos, podemos buscar técnicas, podemos contratar novas estratégias, mas o evangelho deve ser o mesmo. Está escrito aqui, no slide, há somente um evangelho a ser pregado. Ele é eterno. Por isso, não permitamos, veja você, não permitamos que o nosso desejo de inovar e criar, a nossa vontade de querer alcançar grupos específicos de pessoas e nosso ímpeto de desbravar novas fronteiras. Eu vejo muitos jovens da nossa igreja adventista visitando outras denominações, né? Queridos, não há mal algum em você fazer isso. Mas quando você já é maduro naquilo que você sabe. É muito arriscado você, de repente, sai daquilo que você está sendo traçado, daquele caminho que você está sendo encaminhado, para, de repente, você ir para o seu amigo, de repente, cair numa religião, por exemplo, que tem a teologia da prosperidade. De fato, existe uma teologia da prosperidade, mas não é essa que pregam aí. A prosperidade que nós almejamos é o reino dos céus. Não tem nada a ver com o que tem aqui. Se você é um bom cristão, se você é fiel a Deus, se você crê nele, se você tem intimidade com ele, a tua prosperidade vai ser uma consequência. Você não precisa pagar nada para isso. Você não precisa se dispor do pouco que você tem para comprar uma vaga no céu, não. Porque a tua vaga está garantida. Resta você confiar e ser fiel a Deus. Olha só, não adianta você criar mecanismos de pregação, por exemplo, para ir numa Umbanda.
Ah, não, eu vou lá porque eu vou pregar para eles lá. Não faça isso. Não brinque com o inimigo. Não brinque com o inimigo. Entrar no terreno encantado do inimigo, né? Obadias, Carnaval Santo, meu amigo. Meu Deus. Carnaval Santo tem denominação, me perdoe. Vai estar Pastor conhecido, Ale, pastor conhecido nacionalmente apoiando essa... Exatamente, com milhões de seguidores. Carnaval Santo, meus queridos jovens. Não existe Carnaval Santo, não há nem menção de Carnaval na Bíblia. Carnaval é uma festa totalmente satânica, para ser bem verdadeiro para vocês aqui. Olha só. Qual é o propósito da primeira mensagem? Hã? Você estava respondendo isso, por isso que eu me parei. Qual é o propósito da primeira mensagem? O propósito é chamar o mundo ao arrependimento. Você falou do arrependimento. Não vai terminar ainda. A palavra hoje é arrependimento. Guarde, anote aí na sua Bíblia. Arrependimento. Anote aí, por favor. Você que está assistindo a gente aí, anote na sua Bíblia aí, qualquer página que você colocar aí, arrependimento. Ou então coloca no Google, coloca assim, arrependimento na Bíblia, coloca lá. Você vai ver aí quantos versículos você vai encontrar falando desse assunto, tá? E para isso, o anjo diz assim, ó, temam a Deus. Temam a Deus. Parece algo ditador, né? Pô, eu vou ter medo de Deus? Não é isso, não. É quando você respeita a palavra de Deus, quando você conhece a Deus, você cria um respeito tão grande que você tem temor até do amor que ele sente por você. Eu me sinto constrangido, às vezes, com as graças que eu alcanço, porque eu sei que eu não sou merecedor. E mesmo assim ele vai lá e me abençoa com aquilo que eu nem imaginava que eu seria capaz de receber. E para isso, o anjo diz, temam a Deus. João usa a palavra grega phobeu, usada aqui no sentido de ter medo de Deus, mas na verdade, diz não ter medo de Deus, como eu acabei de falar, mas de se achegar a ele com reverência e respeito. Eu não sei como é que é essa igreja, Obadias, ela é reverente, ela fica atenta nas mensagens. Ela é uma igreja na maioria das 99,9% é uma igreja reverente. Amém. João usa a palavra phobeu, usada aqui no sentido de não temer a Deus, mas de se achegar a ele, ter mais intimidade, chamar ele de papai. Chama Deus de pai porque ele te chama de filhinho. Deus, quando tem intimidade com ele, ele te chama de filho. Eu chamo de paizinho. Eu chamo de paizinho também, meu papai. Olha só. Essa mensagem, ela comunica a ideia de lealdade absoluta ao Senhor, de rendição total à sua vontade. Se o tom da pregação é para temer a Deus e dar-lhe glória, é porque as pessoas não temem a Deus nem o glorificam. E por isso devem se arrepender. Se arrepender. Tá vendo? Por quê, missionário? Por quê, irmão? Eu estou errado? Eu posso dizer, com certeza você está errado. Em algum local aí, você está errando em alguma coisa. Então, te arrepende hoje. Te arrepende de não ter chamado o teu coleguinha para vir na igreja hoje? Te arrepende de não ter vindo no primeiro dia aqui na igreja, na semana de oração? Te arrepende, de repente, de não ter aberto a Bíblia aí? Porque, de repente, o pregador aqui pode estar falando só asneira e você nem está aí para contestar. Será que eu estou falando só besteira aqui e você está aceitando? Cuidado com esse tipo de profeta. Se o tom da pregação é para temer a Deus e dar-lhe glória, porque pessoas não temem a Deus nem o glorificam. Se alguém está te falando isso, preste atenção. Não é aquele que sempre te elogia, não é aquele que sempre te coloca para cima, que é teu amigo, não. Ouve, de repente, uma crítica e faça uma autocrítica para saber se essas falas não têm uma certa razão. Eu te garanto, você tem do que se arrepender. E por isso, o apelo para temer a Deus é feito
em uma hora crucial. Obadias, nós já passamos pela primeira fase de Apocalipse. Agora eu vou chegar lá naquele ponto. Nós já passamos pela segunda fase do Apocalipse. Olha, segunda mensagem angélica. Eu vou aqui. Olha só. Eu pedi aí para Mônica abrir Apocalipse 14:8. Você pode abrir para mim, por favor? Pode ler para mim? 14:8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria e de sua prostituição. Já segura esse versículo aí, que em seguida tem o terceiro anjo. Já segura aí. Vamos ler a mensagem de forma que a gente possa destrinchar cada detalhe. O segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Obadias, a Babilônia era uma grande cidade, não é isso? Era. Onde tinha de tudo. Vamos dizer assim que, para o Brasil, Babilônia era São Paulo da época. Isso. Era uma cidade que tudo acontecia lá. Tudo de mais moderno tinha lá. Mesmo assim, ela caiu. Vamos ver por que ela caiu? Quem cai? Primeiro, quem cai? Vamos ver aqui. Cai. O protestantismo cai. E a fala aqui do autor diz: quem cai é o protestantismo, porque pisou na bola, pisou num obstáculo. Quando se afasta da pureza, caiu quando se afastou da pureza e a simplicidade do evangelho. O evangelho é simples. Está tudo escrito, você não precisa inventar nada. Está tudo na Bíblia. Não precisa inventar nada, tanto é que eu não estou inventando nada, está tudo escrito aqui, ó. Então, você não precisa inventar a roda, porque ela já foi inventada. Você não precisa, vamos colocar aqui o mundo na igreja, porque assim as pessoas vêm aqui e aí depois a gente troca. Não funciona assim. Se a pessoa veio porque o mundo está na igreja, ela não veio atrás da igreja, não veio atrás da palavra, ela veio atrás do mundo. Então, não tente modificar nada que tem na igreja, nada que você aprendeu, porque tudo está lá destrinchado. Está escrito aqui, ó. Quando se afasta da pureza e simplicidade do evangelho eterno, da justificação pela fé, que foi uma vez o poderoso motor propulsor da reforma. A característica teológica de Babilônia antiga é óbvia no Antigo Testamento. Constituía o arqui-inimigo tanto de Israel como do seu Deus de aliança. Babilônia era, pois, a antítese do Sião, o Israel de Deus. Então, gente, quando você vê assim uma grande metrópole, eu não vou dizer não, vamos lá. Na tua cidade deve ter um bairro muito mais moderno aí, tem? Lá, com certeza, tem 2 ou 3 igrejas. Com certeza uma católica e outra, mais 2 protestantes. Certo? A protestante, geralmente, fica no local menos abastado desse mesmo bairro. Outra igreja fica no local mais privilegiado. Aqui tem, na nossa praça tem uma igreja católica enorme. Então, onde você tem mais atrativos? Naquela que está perto do furdunço ou naquela que está lá no cantinho, sozinha, sem muito apelo visual? Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é pregada aqui, ela não pode ser diferente da pregada aí. Eu estou em Manaus. A palavra de Deus pregada na igreja de Alvorada 1 não pode ser a palavra diferente da igreja de vocês. Tem que ser a mesma linguagem. Mas se você sair da sua igreja agora e for para uma outra denominação, por exemplo, porque, gente, eu vou ser polêmico agora. Nenhuma outra religião
nenhuma outra denominação pode criticar a Igreja Católica. Não. Nenhuma. Ah, porque adora imagens. E as outras não adoram o domingo? Hã? Por que não guardam o sábado? Se está lá no mandamento, por que não guardam o sábado? Por isso que eu abro o peito para dizer. Aí vou dizer que eu estou fazendo apologia a seitas. Não, eu vou dizer porque está na Bíblia. A igreja adventista, meu querido, para mim, é a igreja verdadeira. Nós somos a única igreja protestante. Fora, tem os judeus, né? Mas é um outro tipo de protesto, vamos dizer assim. Mas protestante, cristão, não tem outra. É a nossa igreja. Então, queridos, para não ser muito, não afundar se aprofundar, mas isso é que essa mensagem está dizendo. Há muitos semelhantes, mas nem todos são iguais. Eu estou puxando a sardinha para a minha igreja, é porque nós guardamos os 10 mandamentos, sim. Estou falando como instituição. Talvez você conheça um adventista que não guarde os 10 mandamentos. Mas a nossa instituição, ela nos encaminha para isso. E eu estou te abrindo esse olho para que você veja também aquela advertência que existem os falsos profetas. Aqui, eu vou responder já aqui por que cai. Então, por que caiu? Por que cai, vamos dizer assim? Cai porque se recusou a atender a mensagem do primeiro anjo que eu falei. Né? O evangelho da justificação pela fé. Muitos dos protestantes da atualidade se desviaram das grandes verdades da reforma e não continuaram o processo de reforma para resgatar a doutrina bíblica. Né? Aqui nós estamos falando das escrituras sagradas. Assim como a antiga Babilônia invadiu a terra de Israel, destruiu tudo, inclusive o templo, e levou o seu povo cativo, assim a Babilônia do tempo do fim ataca e escraviza a igreja de Cristo. Cara, como essa mensagem é atual. Como essa mensagem nos faz... Eu tô vendo o Jornal Nacional, cara. Olha só, quem pode abrir para mim Apocalipse 13, 17? Não, desculpa, Apocalipse 17, 6. Apocalipse 17, 6, por favor. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Olha só, rapidinho, fica aí nesse ponto aí. O Obadias falou da mulher. Continua. E quando a vi, admirei-me com espanto. Agora, eu vou aqui, eu mesmo, eu vou em Apocalipse. Vamos lá. Eu que mudei a ordem de propósito, viu? Apocalipse 14, de 9 a 12. Olha o que diz aqui. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. E a última aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, Amém. Eu estou falando de arrependimento e de guardar os mandamentos desde o começo. Eu aprendi a fazer redação assim. Na introdução, você faz um en passant daquilo que você vai falar. Né? Então, eu falei de tudo na minha primeira fala. Eu falei de arrependimento, falei de guardar os mandamentos. E agora eu vou para o final. Eu vou falar daquilo que o Obadias ia entregando logo no final, ali no começo. Né? Olha só. O que é a imagem da besta? Será que alguém tem coragem de falar isso? Ah, eu tenho. Espera aí, rapidinho. A imagem da besta representa aquela forma de religião, abre aspas e encerra aspas, apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas se unirão. Ah, tem gente que diz assim, não,
quando as igrejas se unirem, vai ser um mar de rosas. Aí que vai estar tudo legal. Meus irmãos, que história é essa? Eu ouço isso. Eu já ouvi várias vezes. Entendeu? Eu ouvi, inclusive, no retiro espiritual. Foi uns visitantes lá e falando, não, mas quando todo mundo se unir, vai ficar tudo legal. Depende. Por que se unirão? Porque perderão o verdadeiro espírito da reforma. Ninguém vai mais contestar nada. Vocês estão fazendo uma analogia com a atual situação do país, onde um reizinho manda e todo mundo obedece? E eu não estou falando do executivo, não. Judiciário, né? Entendeu? O executivo baixou a cabeça para o judiciário no país, e isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é só no nosso país, não. O que proclama a terceira mensagem? Proclama a mais solene e assustadora advertência da Bíblia. Se eu tivesse aqui na sonoplastia, eu ia colocar aquele som de suspense. Né? Pode colocar aí, gente, por favor. Pode colocar aí. Coloca aí. De fundo aí, por favor. A mais terrível ameaça jamais será endereçada aos mortais que guardam a fé e os mandamentos, mas nos mortais está contida a terceira mensagem angélica. Eita, nós! Quer dizer que em mim, em você, no Obadias, na Mônica? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. A mais solene e assustadora advertência da Bíblia. Eita, nós! A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus. Isso quer dizer o seguinte, nos cabe agora, nós estamos aqui na linha do terceiro anjo, nós estamos na frente dessa batalha. Obadias, em que período da profecia nós estamos agora? Querido, você está falando, se for a profecia do terceiro anjo, é ela. Nós já estamos na terceira mesmo. Eu vou já dizer isso aqui. Nós já estamos na terceira. Homens... Na verdade, as mensagens elas são presentes sempre, mas acho que vividamente nós já estamos vivendo a terceira. Os homens não deverão ser deixados em trevas quando a esse importante assunto. Nós estamos te alertando, e você deve alertar quem você ama, quem você não ama, a escola, o chefe. Ninguém deverá ficar na ignorância quanto a isso, e você faz parte dessa missão. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, para que todos possam saber por que esses juízos são infligidos e têm oportunidade de escapar. Queridos, qual é o foco da terceira mensagem? Quem sabe me dizer aí? Obadias, para terminar, porque está ficando muito longa, eu quero que os irmãos tenham aí um sábado querido. Olha o que está escrito aí. Não fui eu que escrevi isso aí, não. Ela dirige a atenção do mundo para as consequências de se recusar à aceitação do Evangelho Eterno. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou te falar de Deus, eu vou te falar de Jesus, eu vou te falar que a volta de Jesus está próxima, mas eu quero te divertir. Agora você não pode mais dizer que você está na ignorância. E há consequências eternas para isso. Há consequências eternas boas e consequências eternas más. Diz aí para o teu amigo, assim, eu quero te ver lá no céu. Fala para ele. Fala para ele agora que está do teu lado aí. Eu quero te ver lá no céu. E é por isso que eu quero te contar essa história. Não é porque eu estou aqui na frente, que eu subo no púlpito, o Obadias sobe para cantar, sobe para pregar, a Mônica também sobe para pregar. Não é porque nós estamos fazendo isso aqui que a missão é só nossa. Não é do pastor da igreja, não é do apóstolo da tua igreja, não é do padre, não. A advertência tem que ser dada por nós também. Nós estamos no exército, nós somos oficiais desse exército. Eu já disse aqui que nós estamos esculpidos dentro
da mensagem do terceiro anjo, nós somos personagem dessa mensagem. Ela dirige, olha só, essa mensagem contrasta os santos com os que adoram a besta em sua imagem, observando que uma das características distintivas dos santos é a guarda dos mandamentos de Deus. Eu não disse para vocês que a imagem de toda essa alegoria que eu trouxe para vocês culminava na guarda dos mandamentos de Deus? Quem pode ir lá no Êxodo 20 para mim aí? Vamos relembrar quais são os 10 mandamentos. Por favor. Apocalipse 14, 12. Quem pode falar para mim aí? Êxodo 20. Êxodo 20. Vamos lá, os 10 mandamentos primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Isso aí está na tua Bíblia, está na minha Bíblia, está na Bíblia da Mônica e do Abadias, que ele acabou de ler, inclusive ele usou a Bíblia dele para fazer isso. Isso aqui não foi o autor dessa mensagem que colocou aqui no slide, não foi ele. Eu suscitei o Êxodo 20 para que você observe que os mandamentos de Deus, eles estão desde sempre conosco. Ele foi necessário que Moisés o recebesse para que colocasse ordem no mundo em que se vive. Se você pegar os 10 mandamentos, imprime os 10 mandamentos de forma resumida, coloca aí onde você se arruma antes de sair para o trabalho, coloca lá, gruda lá na parede. Você vai ver, lê de manhã e lê de noite quando você chega, lê de novo. E seja sincero consigo, veja quantos desses mandamentos você infringiu só nesse dia. Aí eu te pergunto, você não tem do que se arrepender? Você não tem do que se ajoelhar e pedir perdão para Deus? Pelas suas transgressões, pelas minhas também? Eu não estou me colocando fora dessa panela aí, não. Muito pelo contrário, eu tenho aqui, porque senão eu vou estragar tudo. Vocês vão ver o que tem aqui atrás. Eu tenho os 10 mandamentos na porta do meu guarda-roupa. E eu tento, quando no Evangelho diz que nós temos que procurar a santidade o tempo inteiro, eu tento fazer isso. Eu sei que eu sou pecador, mas em nome de Jesus, um dia eu vou conseguir. Apocalipse 14, 12. Por favor, Mônica. De novo. 14, 12. Sim. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu espero que essa passagem bíblica seja para vocês. Por favor, mais uma vez, Mônica, se dirigindo para o público agora. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vocês, meus amados,
Aqui João está apresentando vocês como perseverantes, quiçá santos. Mas será que você é mesmo isso aí? Olha só, a primeira e a segunda mensagem foram dadas em 1843 e 1844. Agora aí que está escrito aí, Obadias. Lê aí. Eu quero que você leia agora. A primeira e a segunda mensagem foram dadas em 1843. Lá atrás. Foi lá atrás, né? Isso. 1843 e 1844. E agora? E encontramos-nos agora sobre a proclamação da terceira. Tem gente que não entendeu. Glória a Deus. Amém. A igreja pode dizer um amém? Você entendeu que nós estamos agora na decorrência da terceira mensagem? Você está objetivamente, imediatamente ligado a essa profecia? Nesse momento? As duas já ficaram para trás, mas nenhuma das duas tem menos importância que essa. As três têm que ser levadas em consideração. E você agora faz parte, nesse momento, que você está aí na sua igreja, que você está assistindo esse vídeo, você faz parte da terceira mensagem angélica. E para terminar, eu quero deixar aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, que devemos dar essas mensagens ao mundo, mostrando em termos da história profética as coisas que aconteceram e as que vão acontecer. Você deve advertir o seu próximo, você deve ser advertido e assimilar isso para você. Nesse momento, queridos, eu não sei se vai ter uma mensagem musical, mas eu vou deixar o culto terminar com a oração do Obadias, porque eu gostaria que tivesse uma mensagem musical agora. Eu vou me despedir de vocês aqui, nesse momento. Eu quero agradecer muito o convite feito pelo Obadias, meu querido amigo. Vou até tirar aqui a tela. Eu sou muito grato pelos amigos que eu tenho, os poucos amigos verdadeiros que eu tenho. Como o Obadias disse, nós nos vimos apenas uma vez, e foi numa classe da Escola Sabatina, e também no PG. E é isso que a gente leva para vocês. A gente tenta levar através da internet a palavra de Deus. E se você ficou conhecendo isso aqui, deixe uma mensagem aqui embaixo, dizendo amém. Diga amém aí na sua igreja agora também. Diga ao seu coleguinha aí do lado, que quer ver ele no céu, que também quer se alistar para esse exército, quer fazer parte dessa profecia da terceira mensagem angélica. A palavra diz que você está inserida nela. Apocalipse tem que ser estudado um pouco mais a fundo. Nós já tivemos aqui no canal, inclusive, um estudo, e nós teremos novamente. Vai lá em Daniel também, passa por Isaías, vem aqui em Apocalipse. Eu gosto disso. Eu gosto de ser alertado o tempo todo, porque às vezes as tribulações chegam, o trabalho acaba atropelando a missão, embora a gente não deixe, né, que isso aconteça, mas nós somos falhos. Mas eu gosto também de estar estudando junto com vocês. Eu não sei de nada disso aqui, eu não sou especialista em nada disso aqui que foi me colocado, mas hoje eu sei mais um pouco. Eu sei que eu tenho que estar inserido no exército de Cristo para que eu possa levar a mensagem de Deus o mais longe possível. E essa forma que eu, estando em Manaus, e vocês aí na igreja de vocês, no Espírito Santo, é maravilhoso. Não gastou estadia, não gastou passagem, porque, olha gente, a logística para Manaus, ida e volta, é muito caro. É muito difícil vir em Manaus hoje em dia com os preços que estão. E nós podemos estar com vocês de forma gratuita, graças a Deus, levando a palavra de Deus. Eu peço a Deus que vocês progridam na palavra de Deus, que a prosperidade chegue em forma de bênçãos, de saúde e proteção, que essa igreja seja próspera na mensagem do Evangelho. Eu espero que muitas pessoas sejam levadas a Cristo através desta igreja. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.